relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então lhe disse: são ovelhas do mesmo rebanho. Mesmo rebanho. Mas de outro curral. Você pode traduzir ovelhas, do mesmo rebanho, ovelha do mesmo aprisco, mas de outro curral. Porque só há um rebanho na terra. Só há um rebanho. Esse rebanho chama-se a noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, podemos estar em um curral, como aqui em Pato Branco tem um curral, como o irmão está lá em Caxias, tem um curral, lá em Porto Alegre tem um curral, São Paulo tem um curral. Aquelas ovelhas que estão lá, naquele curral, pertencem a qual rebanho? A qual rebanho que aquelas ovelhas pertencem? A um só rebanho. Amém? A um só rebanho, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Por isso que aí vem a alimentação que é dada, tem que ser movida pelo Espírito Santo. Vocês entendem, irmãos? Aí o Espírito Santo move. Exatamente como foi a construção do Templo de Salomão. Como que eles construíram o Templo de Salomão? Vinha madeira de vários lugares, assim, madeira, Vinha pedras preciosas, vinha ouro, Vinha prata, como diz o hino, traga os cedros do Líbano, tragam as faias também, Aí vinha as pedras preciosas no lugar, vinha ouro, como foi cantado aqui, Pedra sobre pedra, e pedra e pedra, ladrilho sobre ladrilho. Agora, vocês podem imaginar, irmãos, assim, deixando o Espírito Santo mover na sua alma agora. Deixa o Espírito Santo mover. Amém? Aqueles cedros do Líbano. Como que você imagina que veio, irmãos meus, aqueles cedros do Líbano? Como que veio aqueles cedros? Eles veio por navio. Mas você imagina aquela tora de cedro, num navio toda cheia de galho, de folha e bruta, vamos dizer assim? Foi assim que veio, irmãos? Nem dá para carregar, Mas alguém teve que ir lá e fazer o quê? E cortar,
pegar o machado, porque não sei se naquela época tinha motosserra. Qual a ferramenta que foi usada? Para onde vai? Para onde vai essa tora de cedro? Está indo lá para Jerusalém. Lá para Jerusalém, sim. Tem um grande sábio lá, um homem por nome Salomão. Deus está com ele está construindo o templo. Cortava. Tá, mas como vamos cortar essa tora? É o seguinte, nós temos uma medida aqui que ele mandou. Tem que ser assim. Tem que ser dessa medida. Sim, porque o pai dele, Davi, deixou tudo certinho já as medidas. Antes de morrer, o pai dele deixou tudo o desenho, todo o plano da construção. Toda a planta da construção foi deixada para Davi. Aí Davi não construiu. Mas Davi tinha a planta. E Davi deixou para Salomão. E Salomão, então, agora está pedindo, né? A madeira aqui, a pedra ali, outro lá, e nós temos que fazer de acordo aqui. Tá. Aquele que estava cortando lá, né? Aqueles que estavam carregando, de repente, irmãos, até era assim, cuida para carregar isso no navio, viu? Essa história tem que ser carregada assim, tem que ir assim, porque olha aqui, como manda aqui, essa noiva tem que ser sem mancha, sem mácula, não pode ter nenhuma interpretação particular. Então, quem que tinha que mover aqueles homens? Vamos imaginar assim, irmãos, o mesmo Espírito que moveu Davi tinha que mover aqueles homens que estavam trabalhando. Vocês entendem? Eles tinham que mover, porque eles tinham que cortar certo. Por quê? Porque quando Salomão foi construir, podia entrar o serrote lá dentro. Está escrito que não houve barulho de serra, de martelo, tudo encaixou perfeitamente. Agora, para encaixar perfeitamente, aqueles que fizeram o corte tinham que ser movidos pelo Espírito. As medidas exatas. Vocês, que construtores, sabem como que pode. Nós temos aqui irmãos que são construtores. E por mais que temos o irmão Josnei, que é construtor aqui, e temos o irmão Edinho, que é construtor. Por mais que vocês são construtores, acho que dificilmente vão cortar bem certinho ali. Numa medida ali. Agora, pensa bem. Irmão, estou usando esse exemplo. O irmão Josnei está construindo lá. Aí chama o irmão Edinho, vamos lá construir comigo lá tal coisa. Aí lá vai o irmão Edinho, mas posso levar daqui as madeiras? Posso levar daqui já? Não traz. Então, já traz daí assim. E chegar lá, não precisar nem... Encaixa tudo perfeitamente. Isso tem que ser algo sobrenatural, não tem, irmãos? Tem que ser algo sobrenatural. Porque na parte natural, sempre vai ter 1 milímetro, né? Sempre vai ter alguma coisinha ali, né? De repente vai cortar ali, não vai ficar mais... Vocês observam que nessa construção de Salomão foi tudo perfeito. Pedra, ouro, prata, os ourives, tudo que trabalhou ali, irmãos, trabalhava tudo em perfeita harmonia. Veio lá por navios, aquelas cargas e tudo descarregando, irmãos. Imagina, descarregando ali, e de repente, aquela peça que encaixava ali, chegou no tempo para carregar, escapou da mão, quebrou. E agora, como vão conseguir essa peça agora? Não, essa é exclusiva, essa peça veio lá de tal lugar, ele cortou, ele fez, mas tinha algo sobrenatural movendo ali. Deus estava movendo ali, porque era um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus está movendo, irmãos, em todos os lugares. Como disse o profeta, tudo está movendo. Como disse o profeta, tudo está movendo. O relógio está batendo a sua hora bem certo. Tudo está para Deus está tudo no seu devido lugar. Deus sabe o que faz. Amém? Agora veja que quando eu estava meditando nessa particular interpretação, como eu disse, eu estava pregando isso lá em Abelardo.
Os irmãos lá de Abelardo que estão acompanhando vão lembrar disso. Eu preguei isso lá em Abelardo e repassei um pouquinho lá em Assis ontem. Mas eu fui movido, né? Preste atenção, fui movido a este assunto, né? Eu fui movido a este assunto quando eu estava ali com os irmãos e eu fui movido a esse assunto. E depois eu fui explorar mais. E quando eu abri esta mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, o profeta disse assim, quando eu abri a mensagem, veja quão atual é. Vocês vão ver quão atual é isso. Não é, irmãos, que eu fui procurar, que eu fui assim, eu quero... Ou eu peguei uma mensagem ali de supetão, como diz. Mas o profeta disse aqui, estamos vivendo num dia de confusão. É atual ou não? Você pode dizer amém para isso? É atual? Estamos vivendo em um dia de confusão. Estamos vivendo num dia quando homens e mulheres mal sabem o que fazer. É atual? É atual. Homens e mulheres mal sabem o que fazer. Tudo parece estar numa inquietação. Tudo parece ser que há tantas maneiras diferentes de pensar. Aí o profeta dá um nome para isso. Quem que é? Não, isso é o irmão fulano de tal. Isso é o irmão fulano de tal. Quem que é, irmãos? Satanás. Isso é Satanás fazendo isso. É Satanás fazendo isso. Então, olha como Satanás está fazendo. Toda essa inquietação, irmãos, todos esses, como nós dizemos, toda esta incerteza que está tendo aí, é Satanás fazendo isso. É Satanás fazendo isso. Então, como eu tenho falado para a igreja, como eu tenho meditado nisto, como eu tenho buscado isto, para realmente, irmãos, recebemos este mover do Espírito para alimentar essas ovelhas, por assim dizer, deste curral. Vocês entendem? Deste curral. Para cortarmos essas madeiras, essas pedras preciosas, na medida correta, para se encaixarmos todos para o arrebatamento. Amém? Porque eu estou pregando aqui, movido pelo Espírito. Aonde tiver um pastor, um homem de Deus que está pregando, ele é movido pelo Espírito. E ele vai cortar ali daquela forma. Mas quando nós, irmãos, nos encontrarmos, vai encaixar perfeitamente uns aos outros para o arrebatamento. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos. Vocês ouviram isso, irmãos? Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E vamos encontrar o Senhor nos ares. Amém? Amém? Agora, olhe só isso aqui, irmãos. Preste bem atenção. Quando vemos o sermão, irmãos, quando vemos o sermão, você preste bem atenção nisso aqui. Quando vemos o sermão, mais e mais, a cada dia, irmãos, isso está pulsando em mim, de nós olharmos o porquê o profeta pregou aquele sermão. Não olhar os parágrafos isoladamente sem o contexto. Não olharmos isso. Na mensagem Os Selos, o profeta usa uma expressão, ele usa uma expressão, que eu já citei isso aqui, mas esses dias eu li, e cada vez que eu leio aquilo, parece que, como diz, parece não, é como diz, se renova. O profeta diz, tem pessoas que vêm, e ouve uma parte do sermão, e não ouve a outra parte do sermão. E eles se perdem, eles não captam
o propósito daquilo. Você quer ver isto? Vamos caminhar um pouquinho aqui, não perca, são alguns minutos aí. Por exemplo, olha isso aqui, olha o que o profeta vai falar na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias. Ele disse aqui, no parágrafo, eu só quero que vocês vejam aqui. Os ungidos nos últimos, nesse sermão, ele está falando dos personificadores. Por isso que eu disse. Dos personificadores. E dentro deste sermão que ele está falando, os ungidos dos últimos dias, ele disse o seguinte, note, eles fizeram os mesmos milagres. Agora, vamos voltar a Sodoma, daqui a pouco, achar aqueles 3 anjos que desceram e vermos a personificação, e assim por diante. Vermos qual está certo, e qual está errado. Note, eles fizeram os mesmos milagres, mas note, eles personificaram depois que a palavra verdadeira tinha sido ungida pelo verdadeiro que Deus tinha enviado. Então ele está dizendo, seguia secundariamente. Então ele está mostrando, veja como que os personificadores vêm secundariamente. Secundariamente. Então, como que Satanás trabalha? Vamos ver a tática de Satanás. A tática de Satanás para trazer confusão, para trazer isso que o profeta disse aqui, para trazer confusão, para trazer inquietação, para trazer várias maneiras de pensar. Como que ele faz isso? Como que Satanás trabalha para trazer estas coisas? O profeta disse, secundariamente. Quantos entenderam isso? Pelo espírito de personificação. Vocês compreenderam? Secundariamente. Isto, irmãos, para nós, eu posso dizer, eu posso expressar aqui, podemos expressar assim, desta forma, que isto para nós, eu quero expressar como que Deus está movendo o Espírito. Isso para nós é tirar a máscara de Satanás. É desmascarar o plano de Satanás. Ele não gosta disso. Ele não gosta disso. Ele gosta de ficar mascarado ali, camuflado ali, trabalhando ali. Vai mexer na máscara dele, você vai enfrentar ele. Você vai enfrentar ele. Então o profeta está dizendo assim, sabe como vem os personificadores? Depois que vem o quê? Depois que a verdadeira palavra de Deus vem. Amém. Amém. Lá em Gênesis, quem veio primeiro? A serpente ou a palavra de Deus? A palavra de Deus veio primeiro. Depois que veio a serpente, para enganar a Eva, para personificar, para razoar. Mas a palavra de Deus veio primeiro. Então sempre a palavra de Deus vem primeiro. Sempre a palavra de Deus vem primeiro. Agora olha o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer algo aqui. Eu me pergunto, agora isso aqui é interessante. Eu me pergunto se poderíamos pensar por 1 minuto. Quantos minutos? Quantos? Vamos pensar 1 minuto? Segurar a mão das pessoas. Quem que segurava a mão das pessoas? Vamos lá. Quem que segurava a mão das pessoas? Há não muito tempo atrás. Há cerca de quantos anos ele vai dizer ali? Há cerca de 20 anos atrás. E um sinal aparecia, lembra? Nos pontos vermelhos.
Que coisa, ele disse. Houve mais sinais em todas as coisas. Quem que apareceu depois? Mais sinais em todas as coisas. Vocês estão compreendendo? E cada pessoa, o tem em sua mão direita, ó, os personificadores. O tem em sua mão esquerda, outro cheira. Vocês estão vendo a confusão? Veja, todas as espécies de, reticência, Você pode até, como diz. E eu me pergunto, aí ele disse, Deus, olha o que ele vai dizer agora, não me deixará dizer-lhes, desta vez, o que era, o quê? Realmente a verdade. Opa! Então tinha algo naquela primeira puxada, por assim dizer, Ele disse, Deus não me deixará dizer desta vez o que era realmente a verdade. Mas um dia vocês vão descobrir. Olha isso aqui. Isso, agora ele vai, foi simplesmente para manifestar a insensatez deles. Ai, irmãos, isso chacoalha qualquer eleito, irmãos. Que coisa, irmãos, tá? Por que aquilo? Era para manifestar o quê? A insensatez deles. Agora ele vai dizer assim, ó, isso, irmãos, isso aqui é para chacoalhar mesmo. Isso não estava certo no princípio. Eu lhes direi um dia, se o Senhor permitir. Note, eles fizeram os mesmos milagres, mas eles não fizeram até que a palavra original tivesse indo adiante primeiro. Essa é a maneira que Satanás fez, obrigado, Senhor, no jardim do Éden. Eu não acabei de citar isso agora? Eu citei pelo mover do Espírito, não tinha lido ainda. Essa é a maneira que ele tem feito o tempo todo. Quem profetizou primeiro? Moisés. Vocês estão vendo como que ele está desmascarando? Quem profetizou primeiro? Moisés. Quem entrou em cena primeiro? Moisés ou Balaão? Moisés. Quem entrou em cena primeiro? Jeremias ou Ananias? Vê o que eu quero dizer? A congregação diz. A congregação diz. Amém. Note. Eles copiavam. Eu quero ver agora, irmãos. Você prestar atenção. Personificadores carnais, sinceros, achando que estavam fazendo uma obra para Deus, como fez Davi. Agora ele vai dizer, na semana passada. Davi fez isso na semana passada? Era um sermão que ele havia pregado. Por isso que tem que entender o sermão. Na semana passada ele tinha pregado o sermão, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Ele está dizendo como Davi fez a semana passada. Você tem que estar atento. Mas, personificação carnal. Eu estou apenas esperando 1 minuto. Ele mandou você pensar quanto? Já pensou 1 minuto? Eu quero que vocês pensem entre esses lugares. Se eu não disser. Não sei se você... Ele está dizendo, viu? Eu não posso dizer abertamente. O Senhor não me permitiu dizer. Mas vocês vão descobrir o que eu estou falando. Se eu não disser, eu quero que você pense 1 minuto nessas coisas. Certamente o Espírito Santo vai revelar, ele disse. O Espírito Santo vai revelar. Especialmente aos eleitos de Deus. Então os eleitos têm que ser revelados. Você pensa que não tem que ter revelação de Deus? Sim! Você viu como que o profeta está andando ali na mensagem? Agora eu vou caminhar mais só um pouquinho.
A denominação de Faraó diz: nós temos homens que podem fazer a mesma coisa. E eles o fizeram, estão vendo? Por que Faraó fez isso? Por que Deus permitiu? Porque Deus mandaria um verdadeiro profeta ungido lá para realizar um sinal perante Faraó. E então o quê? E então deixaram um copiador denominacional aparecer e copiá-lo perante o povo. Por que ele permitiria, está dizendo? Por quê? Ele fez um sinal e deixou esse copiador perante o povo. Por quê? Porque ele permitiria um personificador se levantar para fazê-lo. E fazer a mesma coisa, exatamente como o Espírito genuíno de Deus tinha feito. Vê? A Escritura deve ser cumprida. Não é de particular interpretação, não vamos chegar nisso. Deus é o seu próprio intérprete. Note, ele fez isso. Por que ele fez isso? Para endurecer o coração de Faraó e dos egípcios. Para provar que Moisés não era o único que tinha a palavra. Eles podiam fazer tudo igual ao que Moisés podia fazer. E por que Deus permitiu que isso acontecesse nos últimos dias? Assim, a mesma coisa que o espírito de mentira disse a Zedequias. Como vamos fazer Acabe lá para fazer que estas coisas aconteçam? Como ele vai conseguir com que estas pessoas, confiando em suas igrejas, venham aqui e permitam isto acontecer, que ele predisse? Eles, nesta era da igreja de Laodiceia, porque tu dizes, olha por que ele permite estas coisas. Vocês vão entender por que essas confusões. Por que isso? Disse, tem um coração de Faraó que tem que ser endurecido. Tem que ter um Balaão que tem que ser manifestado. Tem que ter um Zedequias para ser manifestado. Tem que ter um Judas para ser manifestado. Vamos ver, porque toda palavra, toda profecia, quem que produziu a profecia? Não é de particular interpretação, mas os profetas, movidos pelo Espírito Santo, produziram a profecia. E se produziu a profecia, quem que é encarregado de fazer com que aquela profecia se cumpra? Deus é o seu próprio intérprete. Vai gravando isso. Não é de particular interpretação. Então ele disse, por quê? Porque tu dizes que sou rica. Quem que fala que é rica? Está escrito em Apocalipse 3, não está? Eu não tenho necessidade de nada, eu me assento como uma rainha. Não tens nada. Não sabe tu que és miserável, desgraçada, cega? E eu aconselho a vir comprar de mim? Ele disse, azeite e ouro. Por que ele fez isto? Porque ele permitiu essa personificação se levantar nos últimos dias, quando estas coisas virão a acontecer pela verdadeira palavra de Deus, e deixar personificadores surgirem e fazerem a mesma coisa, e negarem a verdade, a verdadeira palavra de Deus? Aí ele vai dizer assim, por quê? Agora eu quero pular um pouquinho. Só vou pular um pouquinho. Vou pular um pouquinho aqui. Por quê? Vocês entenderam o que é personificação agora? Todos entenderam, irmãos? Vou pular um pouquinho. Vou pular um pouquinho. Eu quero ir lá agora no parágrafo 260 para você ver o contexto. Lá no parágrafo 258. Ele vai vir nesse contexto aí, irmãos, até que ele chega no parágrafo. Aonde nós pegamos o contexto? Ele disse, quero que você não perca isso. Ele disse assim, ele pegava na mão e vinham os sinais, apareceram os personificadores, não foram? Você viu? Vocês entenderam isso? Aí ele vem dizendo aqui, por que nesses últimos dias? Lá no parágrafo, lá no
no parágrafo 258, para nós olharmos no sermão, ele disse assim, ó, note, compare agora, quando você chegar em casa, note, Mateus 24, 24, Jesus falando, Paulo, 2 Timóteo 3, 8, muitas outras. E agora compara isso, ele dá duas escrituras, Mateus 24, 24 e Timóteo 3, 8. E então coloque uma outra aí, se você quiser. São Lucas 17, 30 e Malaquias 4. Quantas escrituras você anotou aí? Quantas? Mateus 24, 24, Timóteo 3, 8, Lucas 17, 30 e Malaquias 4. Quem pediu para você ver isso? Não é eu, é o profeta. Como Janes e quê? E Jambres fizeram o quê? Resistiram a Moisés, a palavra ungida da hora, assim estes homens, não homem, homens, plural, ungidos, resistem à verdade. No mesmo dia, agora aqui vai, né, para nós, para os eleitos. Estão lendo ali? Vamos ler? No mesmo dia em que o Filho do Homem for o quê? Revelado. Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia quando você chegar em casa. Que é uma coisa difícil, né? É difícil, não é, irmão? Quem que vai ler quando chegar em casa, será? Ó, leia. O que você vai ler quando chegar em casa? Apocalipse 10, do quanto? Do 1 ao 7. O que está escrito lá? O que está escrito lá, igreja? Que ele está indo lá. A mensagem do sétimo anjo, abrindo o quê? Abrindo os selos. O que é? O que é, irmãos? Não o anjo, que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? É aí aonde parece ser tão difícil para você. Veja. Não o Filho do Homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público quem? O Filho do Homem. Porque ele deixou a casca. É difícil entender, né? Não é? Quem que deixou a casca? O grão, né? O grão deixou a casca. Quem que é a casca? São Mateus 24, 24. Viu que ele citou a Escritura? Quem que é a casca, né? São Mateus 24, 24. Quem que deixou a casca? Ele não pode organizar. É o quê? É o grão. Irmãos, todos aqui, ele está chamando o grão do quê? Vamos ver, ele está chamando o grão do quê? Vamos ver se você está captando. Ele está dizendo que o grão é o Filho do Homem. Não é isso, irmãos? Ele deixou a casca. Ele não pode organizar. É o grão. Ele próprio, novamente. O grão. E nesse dia, por isso que eu disse, Janes e Jambres vão fazer o quê? Resistirão. Ungidos. Crentes, manufaturados, incrédulos, a igreja formal, os pentecostais, se opõem ao grão verdadeiro. Mas deixe-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta. Como a deles foi. Vê? Vocês entendem agora? A congregação diz amém. Apocalipse 10 disse: nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembre-se, sétimo. Era da igreja de Laodiceia, a última era. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver o quê? Denominada. Será que a era da igreja já denominou ou não? Ela já se denominou. E se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa... O que foi cada mensageiro? O que foi Martim Lutero? Quem foi Martim Lutero? O que foi Martim Lutero, irmãos? Vai lá. Uma repreensão a quem? Agora isso aqui é tremendo. Quem foi Wesley?
O que foi Pentecoste? Diga. Tá. E quem que é a repreensão aos Pentecostes? Quem que é a repreensão aos Pentecostes, irmãos? Se Lutero foi a repreensão aos católicos, se Wesley... vocês estão vendo, né? Wesley foi a repreensão a quem? Aos luteranos, não foi? Quem foi que repreendeu os wesleyanos? Quem? Os pentecostais. E quem repreendeu os pentecostais? Lembra quando o profeta foi aos pentecostais? Vocês lembram? Que a Hope não queria que ele fosse? Que a sogra dele não queria que ele fosse? O que aconteceu? Ele tinha que ir, porque ele era uma repreensão a quem? Aos pentecostais. O grão tinha que deixar a casca. Amém? Aí ele vai dizer assim, veja, para cumprir a escritura desta hora, note, agora aqui, note, todos, vamos lá, note, o que é a sequência ali? Note, no mesmo dia, irmã, note, no mesmo dia, pode levantar mais para cima um pouco, no mesmo dia, quando esse mensageiro, agora aqui vai, não quando ele começar, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Então, quando o profeta começou, como que é? Ele falou lá, ele começou com os sinais na mão. Ele disse, sabe o que era aquilo lá? Era para que se manifestasse os personificadores. Tinha que se manifestar os personificadores. Ele foi uma repreensão aos pentecostais. Mas ele vai dizer assim, ó, não quando ele começar, mas quando ele começar o quê, irmãos? A declarar a sua mensagem. Vê? A primeira puxada foi o quê? Cura. A segunda puxada foi o quê? Profecia. Leia lá agora. O que a terceira puxada é? O que a terceira puxada é, irmãos? A terceira puxada é a abertura da palavra. Tá? Todos que estão me ouvindo, pense o que quiserem. Tem a sua própria interpretação particular. Mas o profeta está dizendo que a terceira puxada é a abertura da palavra. Agora, irmãos, às vezes, tem certos ministros que criticam isso. Zomba disso. Isso não é uma doutrina. Quem falou isso foi o profeta. Agora, se os outros tomam para a esquerda, se os outros tomam para a direita, se há personificadores, lembre-se da regra para desmascarar o diabo. A palavra original, a verdade sempre vem primeiro. Então, quem foi o primeiro a dizer assim, ó, a terceira puxada é a abertura da palavra? Quem foi o primeiro que disse isso? Quem foi o primeiro que disse isso? Agora, se os outros fazem isso e fazem aquilo, o problema é deles. Mas ele está dizendo assim, ó, a terceira puxada foi o quê? A abertura da palavra, os mistérios revelados. Não mais. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que o quê? Profeta. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, aí ele manda nós lembrar, né? Vamos lá? Então diga, a terceira puxada foi. Não sei se vocês entendem de pretérito, né? É pretérito passado, presente ou futuro? A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isso? A congregação diz amém. Precisa interpretar alguma coisa? Precisa interpretar, irmão? Não. Deus é o seu próprio intérprete. Então, se nós falarmos aqui, irmãos, que a terceira puxada
é a abertura da palavra. Estamos interpretando alguma coisa? A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Estamos interpretando alguma coisa? Não. Olha onde o profeta, irmãos e meus, levou. Ele disse, Deus não me deixou falar isso. Ele não me permitiu falar isso. Quando que esses personificadores vieram? Agora, preste bem atenção nisso aqui. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Eu creio que vocês estão caminhando aqui. Preste bem atenção nisso aqui. Quando o profeta estava falando sobre Deus é seu próprio intérprete, nesse sermão, eu só conectei ali, para vocês verem algo ali, para nós observarmos algo ali. Que essa terceira puxada, se vocês lembrarem, ele diz que não vai haver imitação. Vocês lembram que ele disse? Não vai haver imitação. Não vai haver personificação nisso. Porque já veio, foi aberto, para que se manifestasse os personificadores. Ele diz, mas a palavra continua, prestem atenção. Eu quero que vocês vejam que o profeta, quando ele prega essa mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, ele começa falando sobre a confusão, não é, irmãos? Ele não fala sobre a confusão, ele não fala sobre a inquietação, ele não fala sobre diferentes maneiras de pensar, ele diz, é Satanás. Aí como que você sabe que é Satanás? É Satanás personificando. É Satanás trazendo interpretação particular. Agora, ele vai dizer algo aqui. Deus não pode julgar uma pessoa justamente, corretamente, a menos que haja um padrão pela qual ele tenha que julgá-la. E a Bíblia diz que ele julgará todos os homens por Jesus Cristo, pela palavra. Então, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, tudo o que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. Por que o profeta leva, então, a nós a olharmos assim, ó, irmãos? Olha os atributos de Deus. Tudo que somos hoje é a demonstração dos atributos de Deus. Tudo. A princípio, ele nem era Deus. Todos, né? Nós o chamaríamos de o Eterno. Lembra? Elohim. Ele não era Deus. Porque a palavra, em inglês, Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Assim que ele era o eterno, a principal fonte de toda a inteligência. E nesta fonte de toda a inteligência não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar nenhum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, né, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou, nunca terminou, estava lá. E nele estavam atributos. Nele estava o quê? Atributos. Atributos de ser o quê? Ser Deus, vamos lá, ser Deus, que mais? Então, seus atributos de ser o quê? Pai. Então, atributos de ser o quê? Filho. Atributos de ser o quê? Salvador. Atributos de ser o quê? Curador. Todos esses atributos estavam onde? Nele. Agora, estas coisas que têm sido desvendadas desde então, são o quê? Apenas seus atributos sendo manifestados. Talvez seja um pouco difícil agora, mas lembre-se que o profeta disse que aqueles sinais que teve era para que a insensatez dele fosse o quê? Manifestada. Guarde essa palavrinha. Algo tinha que ser manifestado. Não só eles,
O que eu quero dizer, atributos eram os seus pensamentos, não atributos e pensamentos, né? Quando nós falamos, estavam lá nos pensamentos eternos de Deus. Nós éramos atributos, né? Tem um hino que nós cantamos, né? Atributos, não tem, irmãos? Éramos... Como é que diz o hino? Quem lembra? Bom, irmão Silvano. Tem vários hinos que falam, na verdade. Tem vários? Quais são os vários? Tem esse atributos da natureza divina. Não, outro. Atributos de Deus. Exatamente. Isso aí. Sou o atributo manifesto de Deus. Vim à existência pelo poder da palavra. Sou o atributo manifesto de Deus. Vim à existência pelo poder da palavra. Então, às vezes as pessoas até perguntam, onde saem esses hinos? Sai daqui, uai. Onde saem esses hinos aí? Sai daqui. O Brando disse, éramos atributos. Amém? Então, nós éramos atributos. Não é isso que o profeta está dizendo? Então, quando cantamos éramos atributos, éramos pensamentos. Éramos pensamentos dele, antes de haver mundo. E vocês são o quê? E vocês são o quê? Quem está acompanhando a leitura? Então, ele está dizendo, o que eu quero dizer, atributos, eram seus pensamentos. Uma palavra, o que é uma palavra, irmãos? É um pensamento expressado. Então, isto estava em seu pensamento. E quando ele disse haja, e houve, haja e houve. E agora lembre-se, vocês cristãos eram o quê? Eram pensamentos dele, antes de houver um mundo. Deu um minuto para você pensar. Antes que tudo isso existisse, tudo que você gosta aqui, antes de tudo isso. Ah, olha isso, olha aquilo, você estava onde? Nos pensamentos eternos de Deus. Estava lá. E vocês são o quê? Vocês são, aí que está, cara. E vocês são a manifestação do pensamento dele. Até mesmo antes de haver o quê? O mundo, vocês estavam em Cristo. Mas qual que era o atributo que estava lá nele? Em ser Pai, em ser Deus, em ser curador, em ser Salvador. Estava tudo ali, irmãos e miúdos. Eu quero ser... Estava nele, eu quero ser Deus. Para ser Deus, ele tinha que criar algo para adorá-lo. Então veja, irmãos, veja algo tremendo assim, que a gente começa a pensar, né? Deus, então aquilo foi criado para ele. Por isso que Paulo disse, porque para ele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então lá, irmãos, tem algo assim, nos pensamentos de Deus, eu quero ser Deus. Eu quero ser Pai. Eu quero ser, curador. Salvador. Mas para ser curador, como que eu vou ser curador? Tem que ter algo doente. E para ter algo doente, tem que ter a enfermidade. Então nós estávamos todos lá, como atributos. Só que vocês vão ver um mistério aqui, eu não vou entrar nisso, né? Como que
Como que esses personificadores se manifestaram? Para que eles se manifestaram? Para cumprir a palavra. São manifestações até mesmo, irmãos, temporária. A palavra é difícil de temporária, irmãos e Milton. Temporária. Por que temporária? Janes e Jambro fez a cobra, fez a vara virar em serpente, não fez ou não? Fez ou não fez, irmãos? Quantos lembram disso? Moisés fez primeiro. Depois Janes e Jambro fez o quê? Imitou. Ah, nós também fazemos, né? Colocou lá. Quanto tempo durou a personificação deles? Quanto tempo durou, irmãos? A serpente da Moisés foi lá e fez assim, ó. Engoliu tudo aquela personificação. Tá, só que o personificador veio primeiro ou secundário? Então, Musmildo, Satanás veio primeiro ou depois? O tentador veio primeiro ou depois? A enfermidade veio primeiro ou depois? O pecado veio primeiro ou depois? E se veio depois, veio temporariamente. Ele vai ser engolido. O mortal será engolido pela imortalidade. Tragada foi a morte na vitória. Irmãos, que coisa tremenda. Só vai voltar para lá quem veio de lá. Quem não é de lá não volta para lá, irmãos. Só que nós vemos aqui acontecimentos temporários na terra, personificações na terra. Mas lembre-se, o profeta disse, Deus é o seu próprio intérprete. Eu gostaria que vocês caminhassem nisso que o Espírito está movendo. Para pregar a mensagem, Deus é o seu próprio intérprete, Ele nos levou primeiro, antes da fundação do mundo. Ele disse, Ele nos levou lá nos pensamentos eternos de Deus, para mostrar que Ele é o próprio intérprete. Por quê? Como que as coisas se interpretam? Sabe quando que se interpretam? Quando manifesta. Sim, exatamente. Então não precisa interpretar nada. Escuta só. Não. Então um interpreta uma coisa, outro interpreta outra. Outro, Deus, o Mormon disse, não. Deus é o próprio intérprete. Tremendo, não é, irmãos? É temporário. Esse corpo nosso aqui é temporário ou não é? Por isso que Pedro estava dizendo assim, viu? Ele me revelou algo para mim. Ali é tremendo o que Pedro estava dizendo assim, viu? Ele me revelou algo. Ele mostrou para mim a estatura de um varão perfeito. Ele disse que eu estou nesse tempo, mas eu vou sair desse templo. Disse, por isso que nenhuma escritura é de particular interpretação. Olha o sexo. Como o sexo veio? Veio depois. Sim, depois, primeiro. Irmãos. Por isso que o Brombrana disse, não é todos que são redimíveis. Lembra que ele usou isso? Sim. Nem todos são redimíveis. Por que eles não são redimíveis? Eles são secundários. Mas por que vem secundário? Eles são personificadores. Ele vem para manifestar insensatez. Ele vem para que os atributos de Deus sejam manifestos. Agora, irmãos, quem nós somos? Quem o eleito é, irmãos? Para que, veja bem, para que o atributo de Deus fosse manifesto, entendeu? Ele tinha que criar algo para extrair aqueles atributos dele. Para extrair aqueles atributos dele. Então ele criou algo. Como eu creio que lá no Antigo Testamento tem que ele fez a lança, fez o ferro. Tem uma escritura que diz, para esse propósito. Eu nunca me esqueço disso. Aquela lança, irmãos. O ferreiro fez a lança, não fez? Bateu aquela lança. Bateu. Afiou, né? Não foi? Aquela lança ia ser, irmãos, projetada.
Aquela lança ia ser, né, fincada no coração de Jesus, não foi, irmãos? Não era, irmãos? E aquela pessoa que estava assim, ó, sabe que ficou boa, e ó, está cortando até pelo. Sabia que era para aquele propósito? Aquele soldado que pegou aquela lança naquele dia lá, eu vou levar essa lança aqui. Aquela lança tinha um propósito. Aquela lança foi feita para um propósito. Aquele martelo foi feito para um propósito. Aquele prego foi feito para um propósito. Estava tudo profetizado. Traspassaram os meus pés. Traspassaram as minhas mãos. Aquela pessoa estava trabalhando ali, fazendo. Disse o profeta, né? Agora, ele disse assim, redimir quer dizer ser trazido de volta da onde estava. Ele não podia redimir os incrédulos. Irmãos, os incrédulos não podem ser redimíveis? Ele não podia redimir os incrédulos. Não importa quão estudados e quantos diplomas de doutor tinha. Ele não podia redimi-los porque não eram o quê? Redimíveis. Tinha que seguir para o seu destino. Qual era o destino deles? Mas, em sua presciência, sabia que Lázaro ia sair do túmulo. Ele também sabia que esta menina tinha que vir à vida. Por isso, ela não estava morta. Ela apenas dormia. E quando a nossa obra terminar na terra, se não vivermos até a vinda dele, não podemos morrer. Somente dormirmos. Amém? Eu não vou estender muito por causa do horário. Talvez nós vamos continuar em próximos cultos falando sobre este assunto. Mas gostaria que você pudesse olhar agora, né, para a sua vida. Nessa pequena porção que Deus deixou para nós. Olhar para um minuto, como disse o profeta, e dizer assim, né? Que coisa maravilhosa saber que nós somos atributos e que nós somos redimíveis e que Ele nos redimiu e que Ele nos trouxe de volta porque estávamos lá. Então nós não somos, irmãos, temporário. Estamos aqui com um corpo temporário. Estamos aqui vivendo nessas dimensões temporárias, irmãos. Mas, escuta essa palavra, mas nós somos eternos. Somos os pensamentos eternos de Deus. É a eternidade dentro desse corpo. É a eternidade andando aqui na terra, nesse corpo físico. Já imaginou? Já parou para pensar isso? Os pensamentos eternos de Deus andando aqui na terra, dentro desse corpo. Por isso que Pedro pôde falar aquilo, né? Ele já me revelou para mim, já. Ele já revelou para mim. Eu estou nesse tabernáculo aqui, mas aqui não é o meu lugar. Aqui é temporário, porque são personificações. Alguém disse para mim esses dias, eu estava falando, irmãos. Alguém disse assim, se estiver me ouvindo. Eu disse, estava falando sobre esse Covid-19. E falando das pessoas que, né, partiram e das pessoas que ainda não foram contaminadas. Eu disse, se não foram, pode ser que vão ser contaminadas. Aqueles que foram e saíram, né, como disse o profeta, é o plano de Deus, né? Mas se partiram dessa forma, é o plano de Deus também, irmãos. Amém? Não é porque partiu dessa forma que não é salvo. Aí eu estava falando assim, eu disse, então, se você não pegou, você pode pegar e, né, vai partir, vai para o céu. Sabe o que a pessoa disse para mim? Não é da mensagem. Disse assim, mas eu não quero ir para o céu agora. Eu passo a minha vez. Não, eu não quero ir para o céu agora, eu passo a minha vez, então.
A outra disse, eu não quero ir para o céu agora. Tem pessoas que não querem ir para o céu, irmãos, agora. Você quer ir para o céu? Você amanheceu hoje dizendo, eu quero ir para o céu agora? Ou de repente você diz, Senhor, passa a minha vez hoje. Eu tenho uma coisinha para fazer segunda-feira, não terminei ainda. Passa a minha vez. É porque eu tenho umas coisas para fazer, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer isso e tem aquilo. Passa a minha vez. Não, pastor, imagina. Tá, o que você pensou hoje? O que nós viemos no culto hoje? Pedro disse, eu sei o que foi me revelado a mim. E algo tem sido revelado para nós nessa noite também. A palavra tem sido revelada a nós também. Algo foi revelado para nós. O profeta disse, eu não posso falar assim, né? Mas espero que Deus revele no seu coração essa terceira puxada. Algo lá no quartinho, né, do seu coração, lá, né? Lá no quartinho do seu coração. Algo foi revelado para você. E você quer dizer assim nessa noite, Senhor, se é a minha vez de ir, eu não quero passar a minha vez. Eu quero ir aonde o Senhor queira me guiar. Porque Paulo chegou a dizer isso, eu estou pronto para ir. Quantos estão prontos para ir? A sua condição é pronto para ir ou quer passar a sua vez? Não, Senhor, eu não quero ir agora, eu quero ficar mais um pouco aqui, porque eu tenho... Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro. O viver é Cristo. Eu só quero viver amanhã se for para viver para Cristo. Eu só quero estar aqui amanhã nessa terra, sabe para quê? Se for para mim viver para Cristo. Senhor, eu só quero estar mais um dia nessa terra se for a vontade do Senhor para mim viver para Ti. Senão, eu já quero ir embora já. Eu perguntaria aos irmãos, eu só estou usando aqui exemplos aleatoriamente, sem intenção nenhuma. Olha o que eu estava pensando, irmãos. Mondinho, está contente de estar onde você está lá? Está contente de estar onde você está parando lá? Está contente ou não? Tem que parar lá, não tem? Se alguém chegasse e falasse assim por mão, fica mais um pouco aqui, acabou a sua obra aqui, você vai querer ir para onde? Vamos ver. Tá, mas acabou, alguém chega assim, viu? Fica mais um pouquinho aqui, o que você vai falar para ele? Não, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Né, Momota? O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora ó, quero ir embora daqui. Não, mas aí vem um amigo, né? Vem alguém. Não, ó, o que eu tinha que fazer, o que eu tinha no contrato, o que eu tinha aí, era isso. Mas por que essa pressa? Vamos tomar, não. Eu tenho uma família lá, eu tenho um lar lá, não é assim? Eu tenho uma casa lá. Irmãos, quando é que nós vamos chegar assim, irmão, e dizer, viu, acabou o que eu tinha que fazer aqui na terra, eu já fiz, eu quero ir embora. Ou nunca acaba. Deus não revelou para você que você está aqui por um tempo? Deus não revelou para você, você não conseguiu como Pedro. Deus já revelou para mim. O que você tem que fazer aqui? Viu? Senhor, acabou. Me leva daqui. Eu não aguento mais ficar nesse lugar aqui. Alguém chega, não, mas não está contente essa terra? Não, aqui não estou contente aqui. Mas da onde você é? Não, eu sou de outro lugar, eu sou de outra terra, eu sou de outro lar, é outro lugar. É outra economia, é outra vida. Não, nada a ver com esse mundo. Alguém, mas o que tem lá de tão bom que você quer ir para lá? Viu? Lá não tem morte, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem decepção, lá não tem tristeza, lá não tem angústia. Olha, irmãos, olha, irmão José, não foi difícil você passar com a Armancari lá no hospital, não foi? É só quem passa para dizer, não é? Você deixar a sua esposa entrar lá dentro e não poder entrar lá, não é assim que eles fazem? Podem entrar lá ou não?
O irmão entrou lá? Como é que o irmão recebia as informações? Só por telefone. Como que tá? Como que não tá? E como que tá? Não foi um desespero, irmã Marli? Não foi? Tá. E quer ficar ainda mais um pouquinho aqui, que diz o profeta, nesse hospital de Pestilento? Irmãos, algo tem sido revelado a nós. Algo está sendo revelado a nós nesta noite. Um mundo melhor, uma vida melhor, um lugar melhor. É melhor. Lá não tem separação de um filho, de uma filha, de um esposo, de uma esposa. Lá não tem separação. Lá é eterno. Lá é uma vida, um corpo glorificado. Irmãos, vamos olhar esta noite e dizer: Senhor, tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer aqui na terra? Fala para Ele: Senhor, o Senhor tem mais alguma coisa para mim aqui nessa terra? Por quê? Porque eu tenho saudade do meu lar. Relembrando as verdades ouvidas.